noite. Estamos entrando no ar com mais um programa pela cidade e hoje nós estamos com o Ítalo Bronzatti, que é subprocurador do PROCON. Quem nunca teve um problema, que teve que recorrer ao PROCON, né, não sabe como que é o sistema. Então, hoje nós estamos com ele aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre o PROCON de Novo Hamburgo. Quer dizer que eu comece? Pode ser. Bom, o brasileiro tem essa mania, e o brasileiro, de modo geral, gosta de dizer assim, eu pago para não me incomodar. E, realmente, as pessoas pagam para não se incomodar. Mas não precisa. Não precisa, tem muita coisa que não precisa nem pagar e nem se incomodar. Essa é a razão da existência do PROCON de Novo Hamburgo. Eu tive duas experiências, de 30 dias para cá, que muito me surpreenderam. Uma hamburguense, rapidamente, estava há meses tentando se livrar de uma cobrança que a Sky queria fazer de R$500 para ela cancelar a assinatura, alegando fidelidade. Ela nem sabia o que é, mas o que é isso? Porque quando venderam para ela, ninguém falou e tal. Aí ela me procurou, essa coisa de repórter, cidade pequena e tal. Então ela me deu uma procuração, fui no PROCON, eu fiquei impressionado, porque em 15 minutos, 15, foi resolvido. Eu passei as informações, levei a documentação, em 15 minutos a coisa foi resolvida. Depois, também, aí aconteceu comigo, parece que foi uma grande coincidência mesmo, a editora Abril resolveu que eu tinha feito uma assinatura, que eu nunca fiz, me mandaram um e-mail dizendo, o senhor fez um grande negócio, o senhor fez uma assinatura assim, assim, assado, R$70 por mês em 10 pagamentos. Eu respondi o e-mail, eu não quero. Para minha surpresa, quando fui ver o extrato bancário, que é uma coisa que eu não costumo fazer, e as pessoas têm que aprender a fazer isso, eu vi lá, a editora Abril, R$70, o outro mês, 70. Eu estava pagando já há 4 meses. Fui no PROCON, eu aprendi o caminho do PROCON. Fui lá e digo, olha, aconteceu isto. E a atendente disse, não, eles fizeram uma cobrança indevida, o senhor não autorizou, eu preciso desse extrato que prova que houve um depósito. A Caixa Federal, veja, errou, e a Caixa Federal também, porque a Caixa não me perguntou se eu autorizava que tirasse R$70 da minha conta todo mês. Ninguém me perguntou. Então, a Abril mandou para a Caixa me descontou. Acabei agora de receber um depósito que foi feito lá em São Paulo, eu até me assustei, eu fui lá no banco, disse, olha, eu estou que nem o Maluf, esse dinheiro não é meu, eu fiz que nem o Maluf, esse dinheiro não é meu, ninguém me deve nada em São Paulo, como é que botaram aí R$600 na minha conta, eu não sei o que é isso. Na saída de lá, eu digo, não, mas será que foi a editora Abril que já está pagando o que eles me cobraram? E foi. Fiquei impressionado. Eles pagaram em dobro. Isso, aliás, 4 vezes R$70 foram pagos em dobro. Eu fiquei constrangido de ter recebido isso. Fiquei constrangido, porque eu não quero, aquela coisa, eu não quero que não é meu, isso não é virtude nenhuma, isso é uma obrigação da gente. Mas não, é que essas empresas precisam aprender que não se faz isso enfiar a goela abaixo das pessoas. Mas, enfim, a entrevista não é comigo, a entrevista é com o doutor Ítalo. Doutor Ítalo, quem é o campeão de queixa? Telefonia, os bancos, o plano de saúde, o TV a cabo, ou o quê? Qual é o campeão das queixas em Novo Hamburgo? Bom, primeiramente, uma boa noite aos telespectadores, né? É um prazer estar aqui no programa e fico mais contente ainda que tu estiveste lá no PROCON e deu tudo certo. Isso é satisfatório para toda a nossa equipe que te atendeu. Aqui no PROCON de Novo Hamburgo e também, se tu pegares qualquer outro PROCON estadual, a nível federal, tu vai verificar que o maior número de reclamações diz respeito aos serviços de telecomunicações, que engloba o caso de telefonia fixa, telefonia móvel e televisão. Podemos colocar também nessa mesma linha, telefonia fixa, telefonia móvel e televisão. Em segundo lugar, nós temos os serviços bancários, que aí nós temos os cartões de crédito e as contas correntes. E, em terceiro lugar, fica a categoria de produtos. A questão do saúde, ela é bastante reclamada, mas ela ainda não está entre os campeões de reclamação. Mas, principalmente, a telefonia se destaca. É muito superior o número de reclamações comparado com os outros setores. Mas vamos dar nomes, eu vou lhe pedir isso.
Nomes dos campeões. Bom. Porque a gente dando o nome dos campeões negativos, a gente acaba valorizando aqueles que andam na linha. Eu estou, então, aqui com o relatório, aqui o ranking das reclamações de agosto. Ótimo. Nesse mês de agosto, então, a gente teve um total de 806 atendimentos, considerando que nós tivemos uma semana que a gente não teve atendimentos porque a gente estava numa reformulação do PROCON. Em primeiro lugar ficou a Oi, com 89 reclamações. Em segundo foi a Sky, com 76 reclamações. Depois a Claro, com 71 reclamações. A Vivo, com 40. A NET, com 28. A TIM, com 27. E a GVT, com 20. Aí depois começam os bancos. Bradesco, Hipercar, vem a Magazine Luiza, a Madureira Erval. Esse índice que eu estou te passando, ele é só exatamente do número de reclamações. Aqui eu não tenho como te dizer do que foi resolvido ou não. Claro. Mas boa parte do que chega até lá é resolvido. Mas é importante dizer que a NET, isso aqui é um canal da NET, então, democracia. Estamos criticando também que a NET seja pronta também para os seus assinados da TV a cabo. Só uma dúvida que eu tenho com relação, por exemplo, ao problema que o Aurélio teve. Essas empresas, tá, foi encaminhado, né, toda para o PROCON, deu certo, né? Teve teu ressarcimento, ok? E o que acontece com essa empresa? Não acontece nada? Foi pago, ela, né, acertou tudo, está tudo ok com a justiça também? Ou vocês têm alguma coisa de levar adiante algum processo judicial? Como é que funciona isso? Vocês têm Vocês fazem parte disso também? Bom, até para explicar essa situação, por que tu recebeu em dobro a devolução do que foi descontado indevidamente? O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único, ele disciplina a respeito disso. Quando acontece um desconto indevido, o consumidor deve ser ressarcido em dobro. Então, o que aconteceu não foi nenhum favor, não foi nenhuma benfeitoria nem nada, foi simplesmente o estrito cumprimento da lei. Ou seja, o desconto indevido, quando não foi solicitado, no caso tu não comprou a revista, o desconto, a devolução em dobro. Quanto às reclamações no PROCON, o que acontece? Alguns casos que são resolvidos, como esse, por exemplo, quando é um caso isolado, ele está encerrado e ele é extinto no PROCON. Agora, quando a gente consegue verificar que essa atitude começa a se tornar reiterada, acontece 1, 2, 3, no intervalo de um mês ou no intervalo de um ano, a gente percebe situações repetidas, o PROCON ele tem autonomia para, em vez de extinguir esses processos, instaurar um processo administrativo e mesmo que extintos todos esses processos, digamos que no final do ano eu vai entrar no meu sistema, que é o SINDEC, é o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, e eu verifique que, por exemplo, no seu caso foi a Editora Abril. Eu verifique que aconteceram inúmeras situações parecidas com aquela. Eu posso autuar a empresa, a gente pode instaurar um processo administrativo que vai apurar a prática e, se for o caso, inclusive aplicar uma multa, uma sanção na empresa. Então, o PROCON ele pode atuar sim, em função da reincidência, serem reincidentes. Mas acontece também em alguns casos, por exemplo, a gente instaura uma reclamação, uma preliminar, como foi feito no caso do Aurélio, e essa reclamação não é resolvida. A gente também tem autonomia para dar prosseguimento no processo e também autuar a empresa para aplicar uma multa, se for o caso. Agora, a questão do judiciário, ela já é diferente. Algumas situações a gente não consegue resolver no PROCON e tem que encaminhar o consumidor para lá. Porque o PROCON, apesar da força que tem perante as empresas, ele tem apenas um caráter opinativo. Ou seja, se eu entender que a empresa tem que atender uma demanda do consumidor e a empresa não quiser atender aquela demanda, eu posso até aplicar uma multa. Mas eu não tenho como obrigar a empresa a fazer. Já no judiciário, o juiz determina. O juiz expede um ofício. Se a empresa não atender, ele vai, como eu te digo, ele pode bloquear valores na conta da empresa, inclusive, que o PROCON não tem esse poder. Até tem um projeto de lei tramitando a respeito disso, mas é uma coisa ainda está um pouco distante. E aí, se vocês passam daí para a prefeitura? Não, no caso é o PROCON mesmo. É o PROCON mesmo que tem autonomia para resolver esse tipo de situação. O senhor é subprocurador. Por que esse termo subprocurador? O senhor é advogado e é subprocurador. Por quê? Porque o PROCON é da prefeitura, é um órgão da prefeitura de Novo Hamburgo. E tem a procuradoria da prefeitura e o senhor, então, é subprocurador.
subprocurador. Essa é a porque, assim, por que não diretor do PROCON? Por que não coordenador? Esse subprocurador parece uma coisa mais distante, parece difícil da pessoa conseguir falar com o senhor. Na verdade, assim, é uma questão estrutural, a lei que criou, que definiu a estrutura do município, definiu que o PROCON pertenceria à Procuradoria-Geral do município, e a Procuradoria ela se divide em algumas subprocuradorias. Tem a Subprocuradoria do Meio Ambiente, tem a Subprocuradoria da Defensoria Comunitária, a Subprocuradoria de Assuntos Legislativos, assim como tem a Subprocuradoria do Programa Municipal de Defesa e Proteção do Consumidor, no caso, Subprocurador do PROCON. Se tu fores em alguns outros municípios, até no estado, existe uma outra estrutura. Mas quando eu costumo participar bastante de eventos em PROCONs e o pessoal de outros PROCONs normalmente elogia essa iniciativa de o PROCON pertencer à Procuradoria, porque aquela situação que não for resolvida pelo PROCON depois, ou mesmo uma multa aplicada pelo PROCON, depois na execução, no caso de uma inscrição individuativa, quem vai resolver é a própria Procuradoria. Existem alguns municípios que o PROCON é ligado, por exemplo, à Secretaria de Comércio e Indústria. E aí existe aquela contradição. Aquela secretaria ela tem que fomentar o comércio e a indústria e, ao mesmo tempo, ela tem que mexer com o PROCON. Então, assim, particularmente, eu te digo que alguns PROCONs, quando eu comento que a nossa estrutura está ligada à Procuradoria-Geral do município, eles até comentam, como eu gostaria que o PROCON estivesse ligado à Procuradoria-Geral do município. Eu acho que isso é um ponto positivo para a administração. Bom, por que as pessoas não procuram o PROCON? Eu lhe digo, eu explico. Em 2 matérias que eu postei no Face sobre o caso, esses casos específicos, nós tivemos, assim, perto de 1000 curtidas, nós tivemos mais de 100 compartilhamentos e 80 comentários, e muitos dos comentários elas alegando, mas eu acho que esse PROCON também não vai funcionar. Havia um certo ceticismo. Sem mesmo tentar. Sem tentar. Isso. E aí, quando eu dei o retorno, então, mas então, eu também vou lá. Eu notei, assim, que há um certo desconhecimento. Por quê? Por que o PROCON não é mais conhecido? Tendo visto o serviço magnífico que realiza. Se é culpa nossa, da imprensa, pode ser que seja. Pode reclamar para o PROCON. A imprensa não está defendendo vocês. Como deveria. Os leitores, os telespectadores merecem. Bom, eu não entendo também por que as pessoas não têm essa confiança no PROCON, mas eu mesmo, antes de trabalhar no PROCON, eu não conhecia, não é que eu nunca tinha procurado o PROCON antes de trabalhar no PROCON. Ficou procurador depois. Agora eu comecei a procurar. Mas, na verdade, até eu tive num evento, numa reunião da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, em maio, ali em Gramado, e fizeram uma pesquisa a respeito da confiança nas instituições no país. E o PROCON ele já aparece em 2º lugar, estando atrás apenas dos bombeiros. Olha, tá bem, está muito bem. Então, é um lugar honroso, é prata, hein? Não, os bombeiros é uma instituição que ela é muito reconhecida e acho que dificilmente o PROCON toma esse lugar. Até não é o nosso objetivo. Mas eu penso vocês assim, também apagam fogo. Não às vezes até mais. Mas, na verdade, o PROCON ele tem uma atuação que ele tem como auxiliar muito as pessoas. As pessoas que procurarem o PROCON, elas vão conseguir resolver o seu problema. Situações que, às vezes, não são resolvidas no cotidiano, vai até o PROCON, em 15 minutos elas são resolvidas. Então, fica a dica para quem está nos assistindo que o PROCON é uma instituição séria e que está lá para resolver os problemas, ao menos para tentar auxiliar. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós já voltamos com mais assuntos do PROCON de Novo Hamburgo.